Oi, gente. Vou dar uma breve aula aqui de algumas coisas importantes para vocês fazerem as expressões numéricas de números racionais. Então, o que que eu tenho? Por exemplo, 2 elevado na menos 3, tá? Que o expoente, quando o expoente ele é negativo, o que que eu tenho que fazer? Eu vou inverter a minha fração, tá? Porque eu sei que embaixo do 2 eu tenho um escondido, eu tenho um ali escondido. Então, eu vou inverter essa fração, então fica 1 sobre 2, e o expoente, que era negativo, ele fica positivo. Não tem nada de trocar o sinal, ó. O número ele era positivo, ele permanece positivo. O que está invertendo é a fração, que era 2 sobre 1, ficou 1 sobre 2, e o expoente, que ele era negativo, que fica positivo. Aí é só calcular a potenciação, né? 1 meio elevado ao cubo é a mesma coisa que 1 oitavo. E é positivo porque a fração ela era positiva, então permanece a resposta positiva. Agora, olha aqui, ó. Menos 2 terços elevado na menos 2. O que que eu tenho aqui? Eu vou inverter, então vai ficar 3 sobre 2. Como a fração ela era negativa, ela permanece negativa. E eu só inverti ela, ó. 2 terços, ficou 3 sobre 2 e ela permaneceu negativo. Ó, negativo é negativo. E elevado ao quadrado. Agora sim, como o expoente ele é par, a minha resposta vai ficar positiva. Então, fica positivo 9 quartos, que é o que tá aqui do ladinho, ó. Lembrando, ó, quando é negativo, o expoente é ímpar, a resposta fica negativa. Quando é negativo, o expoente é par, a resposta vai ficar positiva. Vamos para mais um exemplo, ó. Menos 5 quartos elevado na menos 1. Eu vou inverter e vou manter o sinal. Então, fica menos 4 quintos elevado na 1. Ó, só o expoente que fica positivo. A fração permanece negativa. Então, quando é elevado na 1 é igual a ele mesmo. Então, menos 4 quintos elevado na 1 fica igual a menos 4 quintos. O que que eu tenho? Outro exemplo, menos 2 elevado na menos 3. Olha, é parecido com o primeiro exemplo, só que o primeiro exemplo ele era positivo, então permaneceu tudo positivo. Agora, esse aqui, ele é negativo, então eu vou inverter, mesma coisa, eu sei que aqui embaixo eu tenho um escondido, tá? A gente tem um escondido, então fica menos 2 elevado na menos 3, eu vou inverter, que fica menos 1 meio, e elevado ao cubo, o expoente negativo, ele ficou positivo. E vai ficar negativa a resposta, porque o expoente, ele é ímpar. Ímpar permanece negativo, então fica menos 1 oitavo. E o último, que é um valor, uma fração positiva, 3 quintos, vou inverter, vai ficar 5 terços positivo, o expoente permanece positivo, daí ele era negativo, ele fica positivo, e daí eu calculo, né? 5 ao cubo é 125 e 3 ao cubo é 27, tá? Bom, daí agora eu venho pra cá, aqui que a gente tem aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, senão não dá. Então, aqui, ó. Já botei o lembrando, que eu já falei, né? Então, olha aqui, ó. MMC, quando é que eu vou fazer MMC? Eu só vou fazer MMC quando tiver adição e subtração. Fora isso, eu não vou fazer, tá? Bom, aí eu tenho a multiplicação de fração. Como se calcula a multiplicação de fração? Eu tenho duas frações, eu vou multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, 2 vezes menos 5 dá menos 10. 3 vezes 2 dá 6. E simplifiquei, ó, por 2, que deu menos 5 terços. Mesma coisa eu fiz aqui, ó. Menos 10 sétimos vezes menos 5 quartos. O que que aconteceu aqui? Menos com menos a resposta fica mais. 10 vezes 5 é 50 e 7 vezes 4 é 28. Simplifiquei por 2 também, deu 25, 14 avos. Agora vamos para a divisão. O que que é a regra da divisão? A divisão ela tem uma regrinha, né? Então, qual é a regrinha? 2 terços divididos por menos 1 nono. O 2 terços permanece, o sinal
de divisão a gente troca pelo de vezes. E eu vou inverter a segunda fração. Inverte ali, então era menos 1/9, fica menos 9/1. E daí cai na regra da multiplicação. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 2 vezes menos 9, menos 18. 3 vezes 1 vai dar 3. Simplifiquei daí por 3, né? Que deu menos 6 inteiros. Daí deu inteiro direto. Mesma coisa no exemplo de baixo. 2/5 positivo divididos por menos 7/15. Conserva a primeira fração, troca o sinal de divisão por vezes e inverte quem? Inverte a segunda fração. Então, fica menos 15/7. Multiplico de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. 2 vezes menos 15, menos 30. 5 vezes 7, 35. E daí simplifica por 5, né? Que vai ficar menos 6/7. Tá aí a explicação básica para vocês fazerem as expressões numéricas de números racionais.